A paz, irmãos, amém? Valeu. Uma alegria nós estarmos aqui, queridos. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estiveram lá no evangelismo. Deixa eu justificar a minha ausência. Falei com o presbítero Vanderlei. Ontem foi um dia bem atípico. A gente foi, eu e Ives fomos surpreendidos com uma visita de uma pessoa que nem era da igreja. E hoje eu já acordei, o João falando assim: pastor, tem um moço lá na porta querendo falar com o senhor e com o pastor, com o senhor. E aí foi assim um aconselhamento de quase até meio-dia, e a pessoa chorando muito. Não é da igreja, mas sabia onde nós morávamos. Foi até lá, e depois eu vim para cá para a igreja, fiquei até quase 3 e pouca. Então assim, foi bem atípico. Então, mas ainda assim, quero louvar ao Senhor pela vida das pessoas que estiveram lá, e explicar que a igreja, ela é um corpo com muitos membros, né? Com muitos braços. Então, às vezes a gente fica com aquela sensação: o irmão não podia vir no evangelho, não veio. Mas a igreja, ela atua em várias frentes, né? Então você tem a parte do ensino, você tem a parte do louvor. Então eu estou falando isso para a igreja quebrar aquela sensação tipo assim: desprezo. Não, são frentes, são ministérios que compõem a igreja, né? É óbvio que a presença do pastor ali é sempre de valia, mas para aqueles que estão trabalhando, né, no evangelismo, não se sinta assim: estamos sendo desprestigiados. Não é. A gente trabalha para o Senhor, né? em tudo que a gente faz, né? Tanto os homens, vai ter o culto dos homens, o culto das mulheres, e assim a igreja segue. Hoje eu pedi ao pastor Edivaldo para estar entrando na escala das devocionais. Falei que é um espaço para os membros da igreja estarem crescendo, aqueles que desejam, né, estar se envolvendo na ministração da palavra, mas a gente tem pouco espaço de falar de cunho doutrinário, né? E eu não gosto de usar isso num domingo à noite, que eu acho que não tem sentido, tá? Para estar ali com a gente recebe visitante. A gente está com visitante primeira vez aqui? Cadê? Fala: querido, qual é o seu nome? Wendel. Wendel pertence a alguma igreja? Sim, eu era da PIB de Irajá, igreja batista de Irajá, aí eu vim para cá, eu estou visitando. Seja bem-vindo. Então, não vai ouvir nada que seja estranho, né? Espero que tenha sido bem acolhido, bem recebido. Tá? Sinta-se à vontade. Então, eu quero estar trazendo, então, esses momentos que é o que eu vou estar com a igreja, mês sim, mês não, para estar trabalhando temas que fazem parte do desenvolvimento da igreja, que às vezes a igreja dá uma afrouxada, e a vida cristã é assim. A gente tem altos e baixos, e tem coisas que a gente precisa estar buscando. E não se sintam assim: o pastor está mandando direta para mim. Não é. É direto. Porque se são demandas que eu percebo, enquanto o pastor precisa atuar. Porque senão, irmão, a gente chega num ponto que a gente não vai poder pregar sobre nada. Você imagina, olha, acho que nunca aconteceu aqui, graças a Deus, que nunca aconteça. Por exemplo, nunca aqui na igreja ninguém matou ninguém. Mas já pensou se acontecer de um dia a gente receber alguém aqui que já foi preso por assassinato e veio para cá? No passado dele, aí no gabinete, ele fala: pastor, já fui preso. E eu vou perguntar por quê, óbvio, né? Eu falei: por quê? Né? Aí ele: assassinato. Aí nunca mais eu vou poder pregar sobre assassinato, porque o irmão que matou a pessoa vai achar que eu estou mandando direta para ele. Ou então alguém que fornicou, alguém que adulterou. Então não tem sentido. Então isso aí, mesmo você tendo vindo falar alguma questão comigo, de fato eu vou estar trabalhando o tema, porque é da vida cristã. É diferente quando você trata isso de uma forma leviana, debochada, com sarcasmo, onde a pessoa sente que ela está ali falando isso com ela, ok? E hoje pela manhã eu quero estar falando sobre dízimos e ofertas. Para a gente, pode abrir sua Bíblia em 2 Coríntios 9, 7. Segundo Coríntios 9, 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Queridos, o que a gente
o que eu quero propor aqui com a igreja... Pastor, tem pessoas que não são dizimistas aqui na igreja? Tem. E o meu desejo é promover uma reflexão bíblica que a gente, de fato, amplie a nossa visão a respeito da oferta e do dízimo numa perspectiva totalmente bíblica. E há muitos questionamentos. Um dos básicos que as pessoas fazem: não, mas o dízimo é da lei. Não tem dízimo no Novo Testamento. Isso aí já é uma compreensão equivocada. E eu trabalhei isso com os adolescentes. Porque a gente tem a mania de achar que a Bíblia se divide em Velho Testamento, Novo Testamento. Velho Testamento é lei. E não é. Porque inclusive na questão soteriológica de salvação, que há um outro equívoco, que as pessoas falam assim: depois do Novo Testamento as pessoas eram salvas por quê? Por Jesus. E tem muito crente que acredita que no Velho Testamento as pessoas eram salvas por conta da lei, que nem tem respaldo, porque a Bíblia diz, Paulo diz que a lei só serviu para matar e para avultar o pecado. Mas ainda que fosse, que no Velho Testamento as pessoas fossem salvos pela lei, eu preciso jogar uma galera no inferno. Primeiro, Adão. Preciso jogar no inferno também Enoque. Tem que jogar Abraão, Isaac e Jacó. Eu tenho que jogar, irmão, todo mundo antes de Moisés no inferno. Porque a lei é só depois de Moisés. O que eu faço com os patriarcas, que foram homens de Deus? Então a gente precisa ajustar a nossa dimensão. E então o dízimo, ele é anterior à lei. Então usar o discurso de que eu não preciso dizimar porque a lei acabou é uma incoerência. Porque o dízimo, ele vem antes da lei. Ele não tem nada a ver com a lei. Ele é a proposta de um coração que se derrama. Vamos lá em Gênesis 14, do 18 ao 20. Gênesis 14, do versículo 18 ao 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Qual foi a lei que fez com que Abraão devolvesse o dízimo? Não havia lei. Não havia lei. A lei, ela é a expressão de um coração voluntário. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Quando ele fala, quando ele diz, quando o apóstolo Paulo diz, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, o apóstolo Paulo está corrigindo a ideia original do dízimo. Ela é uma expressão de um coração voluntário. Eu não preciso de um motivo. O crente que precisa de um motivo para dizimar, isso é muito miserável. Isso é muita miséria de sentimento de coração. Porque o dízimo e a oferta nascem de uma voluntariedade. Abraão encontra Melquisedeque, que lá na frente do Novo Testamento vai dizer que Jesus é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Algumas pessoas vão olhar para Melquisedeque e dizer: tá vendo, era Jesus. Não era Jesus, porque o texto é claro, ele era rei de Salém. Ele situa, ele dá um contexto geográfico. Não era Jesus. E por que ele era segundo a ordem? Porque assim como Jesus Cristo não tinha lastro sacerdotal, porque ele não é da tribo de Levi, é da tribo de Judá, a Bíblia também não mostra um lastro sacerdotal de Melquisedeque que levasse a Abraão a dizimar em sua mão. Não, ele é um sacerdote, não, ele é alguma coisa, eu preciso... Não era. Simplesmente era um rei, e Abraão foi lá e dizimou. E a Bíblia vai dizer que o rei de Salém abençoou Abraão. Então o dízimo, ele nasce de um coração disposto a servir a Deus com os meus bens, com aquilo que Deus me dá. É voluntário, querido. É voluntário. Tem que ser algo do coração. Vamos lá para Gálatas 3, só para a gente se situar historicamente, temporalmente aí. Gálatas 3, do 15 ao 22, para a gente ter mais a noção mais exata. Irmãos, falo como homem, ainda que numa aliança seja meramente humana. Uma vez ratificada, ninguém revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes. O apóstolo Paulo está dizendo que não tem nada a ver com Israel, é com Jesus, mas esse não é o tema. É como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Versículo 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois não a pode abrogar. Vou parar por aqui. Então, quando é que a lei chega? 430 anos depois de Abraão. A justiça
E aí, apóstolo Paulo vai dizer, olha, Abraão creu por fé. Olha, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2:8. Então a graça é o quê? Por fé. E nós somos justificados o quê? Por conta da fé. Abraão foi tornado justo por conta da fé. Onde que a graça começa? Começa no Novo Testamento? Não, a graça começa lá no Velho Testamento. Abraão foi justificado pela fé. Não existe essa divisão, graça, lei. Não existe. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse é pura graça. E dentro dessa graça a lei vigora. A lei vigora no Velho Testamento, a lei do Senhor, não o fermento dos fariseus. A lei continua vigorando no Novo Testamento, senão seria muito estranho. Você virar para mim, não, eu não concordo, a lei caiu, vou ficar preocupado. Pô, sabe que você quer cobiçar minha mulher? Porque está na lei, a lei continua vigorando, irmão. Não matarás, não adulterarás, continua vigorando. Então, a expressão do dízimo, a gente já compreendeu, vem antes da lei. O dízimo não tem nada a ver com a lei. E quando o povo de Israel tentou ajustar e colocar o dízimo na perspectiva da ordenança, a coisa ficou pior ainda. Porque assim como a lei serviu para elevar e deixar nítido o pecado, quando o dízimo é ajustado com a lei, mais uma vez, essa lei mostra mais um pecado, que é o pecado da avareza, da usura. E Jesus Cristo faz essa crítica lá em Mateus 23, versículo 23. Vamos lá? Mateus 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes. Veja, eles estão ali, cumprindo, sendo exatos. Estou dizimando tudo, mas está ignorando os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fé. Aí Jesus fala, continuem dizimando. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, o dízimo, ele precisa vir encaminhado com justiça, com misericórdia e com fé. Esses preceitos precisam estar regendo a minha entrega. Porque se eu só dizimo sem esses preceitos, eu vou estar sendo religioso. Eu vou estar sendo hipócrita. Eu vou estar pagando a conta de luz da igreja, mas é um dízimo que não expressa um culto ao Senhor. Então, nos ajuda muito a comprar cestas básicas, mas não sobe como incenso diante do Senhor. Porque assim como lá na lei o Senhor fazia crítica de uma oferta queimada no altar, de um cordeiro com um casco rachado, assim também é o dízimo que é entregue fora desses princípios de misericórdia, de justiça e fé. Vamos tentar compreender esses princípios. Vamos lá para Deuteronômio 14, 29. Não, 14, do 24 ao 29, para falar sobre a questão do princípio da justiça em relação ao dízimo. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possa levar, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor Deus te tiver abençoado, rapidinho, volta aí. O que ele está falando aqui? Você está indo para o templo, dizimar. Se for muito longe, que você não consegue carregar sua oferta, e lembra que a gente aqui não está falando de dinheiro, a gente está falando de bicho. Então eles precisavam levar a oferta para muito longe. Então o Senhor, ele flexibiliza. Ele fala, você não precisa arrastar um cordeiro quilômetros para dificultar a sua caminhada. Agora o versículo 25. Então vende-os. Então o que eu vou fazer? Olha, essa aqui é minha oferta. Olha isso, olha que interessante. Quando eu digo assim, eu não tenho que conduzir a igreja por emocionalismo para ofertar. Porque a oferta, ela não é gerada no culto litúrgico. Ela é gerada no meu coração. Então eu já saio da minha casa com a minha oferta. Eu já sei o que eu vou ofertar. Quando eu entendo aquele alegrei e me disseram, vamos à casa do Senhor, a oferta já está ali. E é isso que Deus está falando aqui. Já olha para o teu gado e vê qual é o melhor que você vai entregar. E aí você vende esse animal. E aí o fruto dessa venda, aí você vai desenvolver. Vamos lá. Vende, leva o dinheiro na tua mão. E olha, isso é Deuteronômio. Aí eu encontro crente que fala, não, o dízimo era farinha. Pô, mas em Deuteronômio, cara. Deus já está incluindo o dinheiro. É tanta idiotice, desculpa o termo chulo, de gente que é avarenta e não quer dizimar e quer se agarrar a qualquer coisa para não dizimar. E vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. 26.
esse dinheiro dá-los por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ovelhas, vinho, bebida forte ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Na Bíblia da linguagem de hoje, inclusive, fala que é cerveja, ok? Fala mesmo. Que é bebida forte, né? Come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás tu e a tua casa. 27. Porém não o desampararás. Olha aqui. O levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Lembra que o levita não podia trabalhar? E que ele precisava ser recebido pelo familiar? Porque todo mundo podia juntar tesouro menos o levita? Porque a vida dele foi dedicada a servir ao Senhor? Está falando do ministério de louvor? Não, não existe mais levita, ok? Mas eu fui na igreja e o pastor falou, os levitas. Não, não existe mais levita. Levita agora é só aquele que flutua no ar. Tudo bem? Aí levitou. Fora isso, irmão, não existe mais levita. O sacerdócio está distribuído na igreja. Cadê? A fim de cada 3 anos tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás da tua cidade. 29. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo. Olha, o estrangeiro, o órfão, a viúva que estão dentro da tua cidade comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as suas obras que as tuas mãos fizerem. Então, por que o dízimo está relacionado com a justiça? Porque ele cuida da classe, nessa época, da classe sacerdotal que não trabalhava, que era exclusivo dentro do templo. Ele cuida do órfão, ele cuida do estrangeiro que chega, ele cuida também da viúva. E essas são as expressões da questão da cesta básica, das pessoas que a gente ajuda. O sentido é o mesmo. O sentido, de fato, é o mesmo. Eu fico pensando assim, eu trabalho, né? Deus me proporciona, atrapalha meu ministério? Atrapalha, né? Mas é o que Deus me deu. Eu sinto carência, às vezes, de tempo de poder me dedicar mais às escrituras? Sinto. Porque, por exemplo, hoje foi um dia atípico. Hoje quem estaria dando aula para os adolescentes seria o Vitor. A Isis passou mal, foi internado. Vitor não pôde vir. Aí eu fui preparar a lição. Aí a devocional já estava comigo. Hoje quem estaria pregando seria o Bruno, mas o Bruno é militar, foi chamado para não entendo, para alguma coisa, que eu não sei o que é. Vou preparar a pregação. E aí, hoje à tarde, vou estar numa outra situação. Então, assim, preparamos 4 conteúdos, e aí com a dinâmica de trabalho, é muito difícil, né? De você estar preparando isso tudo. Então, é bom quando o pastor é de uma dedicação exclusiva? Mas eu fico pensando, às vezes, num pastor que é dedicação exclusiva, às vezes fazendo um gabinete com o irmão que se recusa a dar dízimo. O pastor deve ter pensado assim, cara, se eu dependesse de você, eu estaria morto de fome. Porque na questão sacerdotal, o dízimo era para isso. Também expressa uma falta de amor pelo seu próprio pastor. É como se mesmo fala assim, não vou dar o dízimo, não sou que coma capim. Porque se o pastor dedica a vida dele à igreja, basicamente é como se ele tivesse algo parecido com o levita. Ele depende da igreja, né? Bem, 2 Coríntios 8, de 12 a 15, só para a gente trazer o contexto do Novo Testamento. 2 Coríntios 8, 12 ao 15. Porque se há boa vontade, será aceita conforme que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Então, rapidinho, volta aqui. A gente conseguiu uma máquina de cartão para o bazar. Pastor, você vai liberar, dar oferta em cartão de crédito? Eu falei, não, porque a gente oferta o que a gente tem, não o que a gente não tem. Porque o crédito é aquilo que a gente compra com o dinheiro que a gente não tem. Ok? Então, não faça um voto. Aí a pessoa, no emocionalismo, nem tem o dinheiro, vai lá, está ofertando daquilo que você não tem. Não, é uma ação de fé, não é uma ação de fé, é uma ação de imbecilidade. Ok? Tá bom? Mas a igreja não tem Bíblia. E a igreja embarca e acha que é um ato de fé. Não tem nada a ver. É com aquilo que a gente tem, não segundo com aquilo que a gente não tem. Versículo 13. Porque não é para os que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Amém? Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venham a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. O dízimo, ele é um instrumento de correção de uma questão justa. Eu posso contribuir com a vida do meu irmão que não tem. Essa dinâmica precisa estar presente dentro da igreja. Ok? O mundo não entende isso. O mundo não consegue compreender. A pessoa que não tem Deus, a pessoa que está fora da igreja, a pessoa que é avarenta não consegue compreender isso. Ok? 2 Coríntios 8, de 1 a 5. 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia.
porque no meio de muita prova e tribulação manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. O que é o dízimo? Ele é uma expressão de misericórdia. O apóstolo Paulo está se dirigindo à igreja de Coríntios, citando a igreja da Macedônia, que era uma igreja pobre e que mesmo em sua pobreza fizeram muita coisa pelo reino de Deus. E aqui o apóstolo Paulo dá a entender de que a igreja de Coríntios tem recursos. Eles têm recursos. Compreende? Então, a gente aqui, enquanto nós, estou falando agora denominacionalmente, por exemplo, a gente tinha feito uma divisão por departamento, para que uma vez por semana um departamento suprisse o lanche das crianças no jiu-jitsu. Aí o Mateus falou assim, ele até falou, não acho correto, o dízimo é para isso, a expressão disso. A igreja está dizimando, a igreja está ofertando, então a igreja entra lá. E é uma expressão do amor da igreja. O que é isso? São ações de misericórdia. Eu já participei de contextos religiosos em que entrava muito dinheiro, irmão, na igreja. Entrava muito dinheiro na igreja. E às vezes, para ajudar um irmão, o pastor, não, vamos fazer um desafio aí. Vamos fazer um rateio com a igreja, mas o dízimo está ali. Ele pode ser usado para socorro daquela pessoa que de fato precisa ser socorrida, que é uma outra questão. Então, não é bíblico eu não olhar para o dízimo nessa perspectiva de que ele precisa atuar no sentimento, da expressão do sentimento da misericórdia, daquele de fato que precisa. E eu já recebi, por exemplo, pessoas na época que eu era do Betel lá em Caxias, que a pessoa chegou lá com muita fome. Eu falei, aí ele falou assim, não, eu vim da igreja tal, mas o obreiro lá falou que lá só entra, não sai. Não há expressão de misericórdia. Não há expressão de misericórdia. E a gente foi lá, fez um lanche para ele e seguimos, ok? Vamos lá, para aquele texto que o pessoal não gosta, né? O pessoal quer descanonizar o texto. Malaquias 3, o pessoal quer descanonizar esse texto. Malaquias 3, do 4 ao 12, diz assim, então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias dos antigos e como nos primeiros anos. Eita, ali diminuiu. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha que Deus está falando legal, né? Ele tem uma promessa e não muda, e é por isso que vocês não são consumidos, porque se fosse por merecimento, eu consumia um por um. Desde o dia de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Agora estamos chegando no problema. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Pausa aí o R.R. Soares vira para esse versículo, e vira, está vendo? Roubará. Quem é que rouba? Ladrão. Aí ele pula lá para o Apocalipse. Quem ficará de fora hoje? Ladrões. Está vendo? Que quando a gente não dizima, a gente é ladrão. Ladrão vai para o céu? Não. Quem não dá dízimo vai para o inferno. Muito bom. Poderíamos até considerar, se o R.R. Soares de fato fosse um pastor de verdade. Mas aquilo ali está longe de ser uma igreja cristã. Ok? Roubará o homem a Deus? Volta à noite. Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Versículo 10. Trazei... E aí, gente, Deus precisa do nosso dinheiro? Esse roubar é um culto defeituoso. Ninguém rouba nada de Deus. É daquilo que ele pede e que está sendo corrompido. Essa é a ideia do roubar. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Veja que o roubo nem é Deus, literalmente. É para o mantimento da casa, aquilo que a gente trabalhou, porque a casa é dele. E ele se sente ofendido. Ninguém está roubando nada lá do céu. E provai-me nisto. Aí vai o pastor e fala, está vendo? Você pode testar a Deus. Aqui, ó, pode me provar. Não, esse provar-me não é isso.
Esse provai-me não é encostar Deus na parede com a mão no pescoço e dizendo assim, você tem que me abençoar. Não, ele já está dizendo, olha, provem-me nisso. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Não há por que eu ter uma compreensão de que, muito pastor fala, a única parte da Bíblia que a Bíblia nos permite provar a Deus é no dízimo. Não, irmão. Porque se não fosse assim, ele já não daria garantia de que ele vai fazer. Como se ele estivesse dizendo, caramba, tem que fazer. Não, ele não precisa ser provado nesse aspecto, porque ele quer fazer. Ele já está dizendo que ele vai fazer. A única coisa que ele está falando é, provem-me. Salmo 34, 8 a 10, o salmista vai dizer, olha, provai e vede, como o Senhor é bom. É essa prova que ele está falando para Malaquias. Olha, experimentem, eu tenho essa graça para aqueles que são fiéis. Não é de provar, de botar Deus na berlinda. Que ignorância, irmão. Que o homem pensa que é o quê? Que imbecilidade é essa? Esse provai-me é esse, olha, temei vós, nada falta os que o temem. Vai no versículo 10. Os leãozinhos sofrem necessidade, passam fome, porém aos que buscam o Senhor, nenhum bem lhes faltará. Provai e vede que o Senhor é bom. Malaquias 3,10 não é, eu não posso olhar para esse texto com sentimento de audácia, mas sim com sentimento de amor. Caramba, Deus está me convidando a provar de suas bênçãos. O dízimo e a oferta é um convite de Deus para assim, olha, confiem em mim, me cultuem com os seus bens, provem-me, eu vou abrir as janelas dos céus, eu vou abençoar. A gente não está escorando o Senhor como se ele se sentisse obrigado a nos abençoar. Então, queridos, o dízimo e a oferta, eles não podem ser fruto de uma ordem, nem de um mandamento, mas tem que ser uma expressão do coração. Vamos lá para 2 Coríntios 8, de 8 a 10. E há algumas coisas que nós vamos corrigindo na igreja. No início da igreja, nós batíamos o martelo, olha, para você trabalhar em algum departamento, tem que ser dizimista e ofertante. Só que isso era tão constrangedor, inclusive eu cheguei a me reunir com pessoas que não devolviam o dízimo, ali com muito critério, mas eu entendi que não era isso que eu tinha que fazer. Porque olha o que o apóstolo Paulo fala, de 8 a 10. Não vos falo da forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Ele está falando de dízimo, ele está falando de oferta. Apóstolo Paulo está falando, eu não estou falando como mandamento. Então se Paulo não pode mandar, aqui sou eu, irmão, na fila do pão, para definir o dízimo como uma ordem. Compreende isso? Estou errado, não posso. Então podemos ter aqui na igreja, pode acontecer que tenha um presbítero, qualquer função, um diácono, um professor, que não seja dizimista? Pode. Tirá-lo-ei? Não. Não tem autoridade para isso. Porque o apóstolo Paulo também não. Ele tinha e mesmo assim não se vale. Porque para ele, o mais importante, porque se ele estabelece mandamento e torna lei, a gente corre o risco de manter uma igreja que é fiel no dízimo fiel no dízimo do orégano, do coentro, mas que está aí dizimando fora dos padrões especificados, que é a justiça, a fé e a misericórdia. Não é isso. O que o apóstolo Paulo quer trabalhar é que a oferta e o dízimo é uma ferramenta que mostram a diligência e a sinceridade do nosso amor. Continue para frente, versículo 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, quem é que oferta? Quem é que dizima? Aqueles que conhecem a graça. Me desculpa, aquele que tem um sentimento de usura e de avareza e fala, eu não vou dizimar, me desculpa, tu não conhece a graça de Jesus Cristo. Não conhece. Pastor, o senhor não pode julgar? Posso sim, porque a Bíblia, é o que a Bíblia me dá. Porque de tudo que o dízimo representa e do que ele promove, eu me acho no direito de não dizimar. Eu estou falando de sentimento, ok? Eu não estou falando de condição de uma pessoa que esteja passando necessidade. A igreja está compreendendo. Eu estou falando de sentimento. Não acho que não tem que dizimar nada, não. Não conhece a graça de Jesus Cristo. Porque a oferta, ela é a expressão do próprio ato de Jesus Cristo. Porque ele se ofertou. A graça começa na oferta. Ele se ofertou. Ele se entregou. Que sendo rico se fez pobre, por amor de vós. E aí o Leonardo Salles, está vendo? Ele era rico, meu Deus do céu. Aquele podcast que ele fala, não, ele se fez de pobre. Ele fingiu que era pobre. Meu Deus. Aí vem o Abílio Santana e fala, não, ele era rico. Ele tinha casa na praia. Porque quando ele saiu de casa, ele viu a praia. Jesus Cristo tinha casa de praia.
Eu falei, tá, todo pescador é rico. Só tem pescador rico. Porque o cara mora na praia e ele acha que é rico. Sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Versículo 10. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer, convém isto. Então, queridos, se a oferta não vai expressar o sentimento do coração, de fato ela não expressa nada a não ser valor financeiro. 2 Coríntios 9, de 1 a 5, já estou me encaminhando para o final. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. O apóstolo Paulo ele tem um senso de humor, não tem? Eu acho que ele tem. É desnecessário escrever, mas eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo, que é desnecessário escrever. Mas tudo bem, continue. Vamos lá. Porque bem reconheço a vossa presteza, do qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. O que ele está falando aqui? De uma oferta que se expressa no campo missionário. A sua oferta incentiva. Mantém os missionários. Então, alguns missionários que vêm aqui à igreja saem daqui da igreja com oferta, quando eles atuam no campo, saem. Porque bem reconheço, há muitíssimo, versículo 3. Contudo, eu enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, quer dizer, nesse assunto, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivessem preparados. O que o apóstolo Paulo está falando? Olha, eu vou mandar um pessoal aí, tá? Só estou te adiantando para vocês ofertarem na vida deles. Não faz eu passar vergonha, não. Tá bom? Vocês são muito voluntários, mas assim, só para a gente não passar vergonha, tá? Preparem uma oferta para a vida desses irmãos. Versículo 5. 4, desculpa. Para que caso alguns macedônios forem contigo e vos encontrarem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados. Para não dizer vós, porque essa vergonha é de vocês. Mas aí eu acabo sendo arrastado no bolo. Quanto a esta confiança, versículo 5. Portanto, julguei convenientemente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, que é a oferta, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Pastor, o que você quer dizer? Eu não estou dizendo nada, é a Bíblia que diz que aquele que não oferta, não dizima, é avarento. É avarento, me desculpa, não gostou, entendeu? Pega a sua Bíblia e troca por um Alcorão, porque é o que a Bíblia diz. A não expressão da voluntariedade, ela é avareza. E tudo aqui eu já estou falando de princípios mais doutrinários e comportamentais. Existem princípios espirituais para a oferta do dízimo? Existem. 2 Coríntios 9, do 6 ao 13, a gente vai continuar no texto. E isto afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. E às vezes quando eu converso, dá uma paradinha. Quando às vezes eu converso com algumas pessoas, pastor, não estou podendo dizimar. Eu falei, rapaz, senta com a sua esposa, ou você mesmo sozinho se não for casado, converse com Deus e proponha algo no seu coração. De fato, os 10% é uma medida veterotestamentária. Mas a fidelidade, como o apóstolo Paulo diz, é a diligência, é a expressão do amor. É segundo o propósito do seu coração. Pastor, eu não tenho como dizimar nada. Aí eu falo, você consegue dizimar R$1, irmão? Ela, pastor, mais R$1? Aí eu falei, mas é o que expressa a sinceridade do seu coração. E talvez a pessoa se constranja porque ela sabe que R$1 não expressa a sinceridade do coração dela. E esse que é o problema. Porque a pessoa se julga, então você precisa ser sincero diante com Deus. A oferta não fala de você, a igreja, apesar de todos os aspectos, ela é uma expressão minha para com Deus. É o que tiver proposto no seu coração. E você precisa ser fiel naquilo que se propôs no seu coração. E Ananias e Safira é um exemplo claro disso. Eles ofertaram. Eles mentiram para o apóstolo Pedro. Eles propuseram algo no seu coração que era mentira. Então a questão é, qual é a minha sinceridade? E aí dentro disso, querido, não há porquê a igreja ter alguém que não seja dizimista.
Já explicamos aqui em questão de mulheres que não trabalham, que o dízimo é a mesma expressão do marido, porque estão juntas ali no mesmo processo familiar. Porque se você consegue olhar para as Escrituras, olhar para a sua vida, não, eu preciso ofertar ao Senhor, derramar, aquilo ali precisa ter um peso de sinceridade, de amor, e não um peso financeiro. E aí, eu estou falando para quem pode dar pouco, mas eu também estou falando para quem pode dar mais do que 10%. Porque talvez possa ser, não, eu estou bem, graças a Deus, graças a Deus. Você poderia dar 20%, mas você se agarra nos 10%, que é o religioso, e na verdade você tá sendo fiel aos 10%, e o que é o seu dízimo? É o dízimo da hortelã, do coentro e do cominho. É só o que a religião, é o que o mandamento te obriga. É você dar porque a lei te obriga. E o dízimo não é fruto de lei, não é fruto de mandamento. Cada um contribua segundo tiver proposto seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. 8. Travou? Travou o computador? Perdão. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Versículo 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Olha que maravilha. Olha, eu tenho a semente, eu dou a semente porque semeia. Naturalmente, a minha semente está aumentando ou está diminuindo? Está diminuindo, porque eu estou dando aquilo que é meu. Só que o que o texto diz? Que o que dá a semente aumentará a vossa sementeira. Aumentará essa proporção de bênção na minha vida. E multiplicará os frutos da vossa justiça. Versículo 11. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. 12. Porque o serviço dessa assistência, eita Jesus, não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Queridos, a oferta de tudo que ela promove, ela é culto ao Senhor. Ela redunda em graças a Deus. Deus se sente cultuado e adorado através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Não dizimar e não ofertar é prestar um culto quebrado e deficiente ao Senhor. Então ele só recebe uma parte, não, ele não recebe nada, ele não recebe a oferta rachada. Versículo 13, para a gente fechar. Visto como na hora desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. E eu encerro aqui ratificando? Repetir, ratificar. Ratificando que de fato, ratificando e ratificando, de fato o nosso posicionamento ninguém será tirado da função porque não é dizimista. E agora eu vou retificar uma outra coisa. Eu falava assim para o Mateus assim, não, eu não quero saber quem é dizimista, só que isso aí eu mudei. Eu preciso saber. Porque o apóstolo Paulo sabia. O pastor precisa saber como anda as igrejas. Então, de fato, hoje eu pergunto para Mateus, fulano é dizimista? Fulano é dizimista? Eu preciso saber. Para conhecer como anda a expressão do culto daquele meu irmão. E às vezes quando a pessoa fala assim, pastor, isso. Então assim, você vai saber que eu sei se você de fato é dizimista ou não. Agora eu não consigo saber se você está mentindo na sua oferta. Mas lembrando de Ananias e Safira, Deus consegue saber. Então não vá por esse caminho, querido. Porque muitos, ao ouvir essa palavra, acham que devem satisfação a mim e mentem no dízimo. E colocam o dízimo aquém do que poderiam entregar. Isso aí é uma expressão tua com Deus. Eu estou falando isso para vocês porque já aconteceu na época que meu pai... Teve uma época que meu pai pegou a tesouraria do presbitério. Na presbitério assim, tem as igrejas do presbitério, várias igrejas. E assim como as pessoas dizimavam para a igreja, as igrejas dizimavam para o presbitério. Então a igreja tinha ideia mais ou menos de quanto eu recebia, e ela entregava o dízimo ao presbitério, porque o presbitério também tinha suas obras. E aí como é que as igrejas dizimavam? Ela fazia mais ou menos a conta de quanto que entrava por ano e definiam qual era o dízimo. E aí, o presbítero, na época, acho que ele já até faleceu,
ele identificou que alguns pastores, algumas igrejas estavam mentindo ao presbitério, diminuindo o valor da receita, para poder não dizimar tanto a igreja. E quando eu falo a igreja, é o pastor e o seu ministério. Isso não é membro que está decidindo, isso é o ministério. E aí esse presbítero falou, não, vocês estão mentindo, gente. Eu conheço a realidade das igrejas. E aí ele foi e entregou a tesouraria. E descarregou. Som. E aí quando meu pai chegou em casa, minha mãe falou assim, não, tu entende alguma coisa de tesouraria? Por que você pegou isso? Aí ele falou, ninguém queria ser o tesoureiro. Aí caiu na minha mão. Aí minha mãe, mas quem vai ser o tesoureiro sou eu, né? Porque eu que vou ter que fazer isso para você. Um monte de planilha, aquela esquentação de cabeça. Olha como é que é triste. A gente está falando no âmbito de membro, mas agora eu estou citando um exemplo, uma expressão de igrejas que mentem. E isso acontece, pode acontecer em várias denominações. Queridos, e por que isso acontece? Por conta de uma distorção do nosso relacionamento com Deus. Essa é a única explicação. São membros que não conhecem a graça, são igrejas que não conhecem a própria graça que prega, porque fazem de forma errada. Então, enquanto pastor, eu quero ensinar a você e te desafiar. Provem da graça de Deus. Está nas Escrituras. Deus é gracioso. Provai e vede. Deus é bom. Nada falta àqueles que o temem. Sejam fiéis, irmãos. Sejam fiéis. A nossa igreja é uma igreja abençoada. Muito abençoada. Uma igreja pequena que faz muitas coisas. Muitas coisas. Tem muitas expressões de misericórdia, de caridade. Sabe? Até situações de fora do Brasil, né? De missionário, um missionário que estava preso num país, não estava conseguindo voltar. A gente pagou o conserto do carro dele. Não sei se o Matheus lembra disso. Então, assim, a gente faz e o nosso desejo é fazer cada vez mais. Mas a gente avançará com a liberalidade do coração. O meu desejo nessa manhã foi promover para a igreja um olhar mais profundo e menos superficial a respeito do que de verdade é o dízimo e a oferta. Então não seja avarento, querido. Não deixe que a usura controle a tua vida. Não seja mentiroso para Deus e ao Espírito Santo. Proponha algo para o Senhor. Ah, pastor, mas se for 50% é fiel? Não, 50% não. E se for 50 centavos é fiel? Então vai, irmão. Vá, dizime. E aí, pais, ensine seus filhos a dizimar. Eles recebem valores de vocês. Eles recebem presente. Construa essa consciência. Você não quer que seu filho cultue? A oferta, o dízimo está expressando no culto. Ele precisa cultuar. É de tudo que vem à nossa mão. Amém, querido? Que Deus possa estar nos abençoando, redundando sobre nós toda a sua boa dádiva e a sua graça, nos ensinando e abrindo os nossos olhos espirituais para que nós possamos servi-lo de acordo com aquilo que ele de fato ele estipulou por nós. Amém? Glória a Deus, pastor.